Olá, amigos do canal Videira Espírita. Meu nome é Thelma Arieta, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um estudo da obra 50 anos depois, trazido pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para que possamos ter aquela ambiência ideal, adequada para o estudo, vamos ler uma página do livro Palavras de Vida Eterna, trazido a nós também pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a mensagem de hoje será a mensagem de número 16. A mensagem de número 16 é intitulada Na Senda do Cristo. E o versículo destacado por Emmanuel traz as palavras de Jesus, narradas por Mateus, no capítulo 5, versículo 44. E disse Jesus: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Vamos ver quais são as considerações que Emmanuel nos traz sobre as palavras de Jesus. O caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas e, por isso mesmo, repleta de obstáculos a vencer. Senda de espinhos gerando flores, calvário e cruz indicando ressurreição. O próprio Mestre, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o roteiro da elevação pelo sacrifício. Sofre, renunciando ao divino esplendor do céu, para acomodar-se à sombra terrestre na estrebaria. Experimenta a incompreensão de sua época. Auxilia sem paga. Serve sem recompensa. Padece a desconfiança dos mais amados. Depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é içado ao madeiro por malfeitor comum. Ainda assim, perdoa aos verdugos, ouvida as ofensas e volta do túmulo para ajudar. Todos os seus companheiros de ministério, restaurados na confiança, testemunharam a boa nova, atravessando dificuldade e luta, martírio e flagelação. Inúteis, desse modo, nos círculos de nossa fé, os petitórios de protecionismo e vantagens inferiores. Ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho faz-nos sentir que tornamos a carne para regenerar e reaprender. Com o corpo físico, retomamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. E não superaremos os entraves da própria liberação, providenciando ajuste inadequado com os nossos desejos inconsequentes. Acusar, reclamar, queixar-se não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. Disse-nos o Senhor: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência ao pé de nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem, de vez que, enquanto houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino do céu. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para mais um encontro de estudo desta obra trazida por Emmanuel. Que possamos, com a tua presença
e a presença do anjo guardião de cada um de nós, termos a nossa compreensão expandida para levarmos de hoje as lições aprendidas. Se conosco, abençoe os nossos lares, que possamos ter este encontro com bastante aprendizado, que possamos realmente compreender as lições. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, amigos, vamos dar continuidade, né, ao estudo e, como de hábito, vamos fazer um pequeno retrocesso ao estudo anterior para nos situarmos na história. Então, aqui eu faço sempre algumas anotações para trazer as coisas mais importantes, né? E no estudo anterior, nós vimos o momento em que Célia ouve o choro de uma criança e então acaba se defrontando com aquela cena plantada pela serva Atéria para simular que a mãe havia dado à luz a um menino. Mas ela ali não sabe que aquilo tudo é um cenário, né, criado pela serva, a mando de Cláudia Sabina, e fica espantada, claro, né, com aquilo tudo. E Atéria conta que foi realmente, ela auxiliou a mãe, né, a Alba Lucínia, no parto. Preocupada, então, com o desenrolar que aquela situação traria à família e como o pai reagiria, ela reverte a situação e traz para si aquele filho. Para espanto, né, de Atéria, que fica sem ação, sem saber o que fazer. Então, ela promete dar todas as suas joias, né, em paga pelo silêncio, né, de Atéria, pela cumplicidade de Atéria. Então, transporta para o quarto de Célia aquele cenário, e quando finalmente a mãe acorda e vê aquilo tudo acontecendo, fica em espanto, e o pai chega, e diante daquele cenário, ele tem ímpetos de matá-la, realmente ele chega a pegar o seu punhal para matá-lo, e é impedido por Alba Lucínia. E então ele a expulsa de casa com o pequenino e a avisa que nunca mais ela voltará àquele lar e que em breve Roma presenciará o seu funeral. Então, ele chama o sogro e a sogra, né? Chama Fábio e Júlia, os pais de Alba Lucínia, colocam os dois a par da situação, as duas mulheres se recolhem para as suas lamúrias e os dois partem para vingar, né, Lólio Úrbico, o traidor. Só que chegando lá, na casa de Lólio Úrbico, ficam sabendo que ele acabara de morrer e que havia, muito provavelmente, se suicidado. Encontram com Cláudia Sabina, desculpem, que traz um pergaminho, né, que ela falsificou, uma carta explicando, né, de Lólio Úrbico, assinada por ele, dizendo que estava cansado da vida e tal, e aquilo os pega de surpresa, e orgulhosamente eles dizem que estavam ali somente para avisar Lólio Úrbico, que eles não iam poder ficar ali, porque eles tinham vindo realmente para avisar Lólio Úrbico que estavam indo para Capua, porque Célia havia morrido.
E aquilo deixa a Cláudia Sabina angustiada, porque ela estava louca para saber, né, do resultado de tudo aquilo que ela tramou com tanto tempo, com tanto cuidado. E o vídeo não diz nada. Ela pergunta o que aconteceu, né, quando ele diz que foi a morte de Célia, quando na realidade foi Fábio que informa da morte de Célia. E ela fica sem entender o que pode ter acontecido. E também ela criou aquela situação e ela não pode se afastar para ir atrás de Atéria para saber, né, o que aconteceu. Então, eles retornam para casa e naquela mesma tarde eles partem com toda a família, parte para Capua, levando inclusive a Téria, para não ter o risco de que ela ficasse e contasse para alguém a verdadeira situação, né, na casa dos Lúcios. E então, Célia, por sua vez, enquanto a família parte para Capua, Célia está lá, né, sozinha, se viu desamparada nas ruas, né, com o pequenino, vagou até a região, passou pelos lares, pela parte nobre da cidade, foi para a parte pobre, onde recebeu comida e leite de jumenta, dado por uma mulher do povo para ajudá-la. E ela, no seu desamparo, está ali, e anoitece, e ela aperta o pequeno junto ao peito para protegê-lo do frio, né, da noite que chegava. E ali, então, se encerra dessa forma o segundo capítulo. E hoje, então, nós começamos o terceiro capítulo, né, na página 177, para quem tem essa edição do romance. O terceiro capítulo é intitulado Estrada de Amargura. Então, vamos começar, amigos, a nossa leitura. Desembarcando num ponto da campanha, nas proximidades de Capua, Elvídio Lúcio adiantou-se a todos os familiares a fim de preparar os filhos para a consecução dos seus desejos. Caio Fabrícios e sua mulher sofreram um rude golpe com as revelações inesperadas a respeito da irmã. E, obedecendo às determinações do tribuno, criaram o ambiente necessário para que os círculos aristocráticos da cidade recebessem a notícia da casa, enquanto os sacerdotes do templo, sem desprezarem as largas compensações financeiras que Ovídio oferecia, facilitaram a solução do assunto, guardando-se assim para sempre todas as recordações da jovem num punhado de cinzas. Então, ali se cumpria aquilo que Elvídio avisou a Célia, que aconteceria. Após receberem as homenagens da sociedade patrícia de Capua, que não deixou de estranhar o misterioso acontecimento, Fábio Cornélio e todos da família retornaram prestes a Roma, onde promoveram o funeral com a maior simplicidade, embora ao gosto da época e consoante as exigências da tradição familiar. Todavia, enquanto as supostas cinzas de Célia baixavam ao sarcófago, nova dor assaltava o círculo doméstico das nossas personagens. Profundamente ferida nas fibras mais sensíveis do coração materno, Júlia Spinter, não conseguindo suportar tão fundo desgosto, acrescido aos muitos que lhe minavam a existência, abandonara a terra inopinadamente, sem que os íntimos pudessem, ao menos, prever-lhe a aproximação da morte, que se verificou dentro de uma noite em consequência de um colapso cardíaco. Vamos lembrar que Alba Lucínia chegou a procurar a mãe, contando do assédio de Lólio Úrbico. E Júlia
Spinter pediu a ela que relevasse, que levasse em conta a importância do relacionamento de seu pai com Lore Úrbico. Então, com certeza, ela sofreu com o que aconteceu, né? Com o fato de Célia ter gerado um filho de Lore Úrbico, que ele ter maculado aquele lar, aquela família, né? Então, com certeza, levou para o túmulo uma culpa, um sentimento de culpa, né? Esse colapso cardíaco não veio à toa, né? A culpa pode trazer mesmo doenças para nós, né? E eu acho, na minha visão, aqui analisando a história, né? Eu acho que é bem possível. Isso é uma opinião minha, né? Claro que eu estou trazendo, em momento algum isso é dito na obra. Mas se a gente parar para pensar, não, né, deve ter sido difícil para ela reconhecer que pediu o sacrifício de Alba Lucínia, né, que Alba levasse aquilo adiante com calma, né? E aconteceu o que aconteceu. Vamos continuar aqui o relato. Novo luto envolveu a casa de Ovídio, experimentando Alba Lucínia os mais atrozes padecimentos íntimos. A esse tempo, Fábio Cornélio, né, o viúvo de Júlio Spinter, pai de Alba Lucínia, dado o desaparecimento de Lólio Úrbico, havia recebido novos encargos do imperador, encargos que lhe deferiram grandes poderes e graves responsabilidades na solução de todos os problemas financeiros. A morte da esposa encheu-lhe o coração de estranho pesar. Buscou, contudo, reagir às forças que lhe deprimiam o ânimo, prosseguindo na sua tarefa de domínio com o mesmo orgulho que lhe temperava o caráter. Sentindo-se muito a sós, Euvídio, Lúcio e a esposa planejaram voltar à tranquilidade provinciana da Palestina, mas o falecimento imprevisto da nobre matrona impedia-lhes, de novo, a execução dos projetos há muito acarinhados. Atento insulamento, né, ao isolamento, à solidão, em que ficaria o velho censor, cujo coração orgulhoso e frio lhes dera sempre as mais inequívocas provas de amor e dedicação. Elucidando a situação de todas as personagens, resta-nos lembrar de Cláudia Sabina, após o desfecho singular dos acontecimentos dolorosos que ela mesma sinistramente engedrara. Morto o marido e sabendo frustrados todos os seus planos, procurou em vão ouvir a Téria, que, elevada a uma posição de redobrada confiança no lar de Ovídio Lúcius, dispusera-se a não abandonar jamais a casa, receosa de suas represálias. De posse da grande soma que lhe dera o tribuno em troca do seu silêncio, a velha serviçal chamara o genro e a filha à residência dos patrões, onde lhes entregou parte da pequena fortuna com a qual adquiriu, em seu nome, um belo sítio em Benevento, lá arrumando os filhos até que ela se dispusesse a partir para a vida rural. Cláudia Sabina, apesar dos esforços despendidos, nunca mais pôde ouvir-lhe a palavra, porquanto, se a Téria jamais se ausentava da casa, também Fábio Cornélio detinha poderes cada vez mais fortes na cidade imperial, obrigando-a indiretamente a manter-se em silêncio e à distância. Foi assim que a antiga plebeia se retirou de Roma para Tibur, acompanhando as futilidades da corte de Adriano, cujos últimos tempos de reinado se caracterizaram por uma indiferença cruel. Então, realmente, tudo aquilo
tão planejado, tão cuidadosamente, né, estudado, não surtiu nenhum efeito. Rodeada de servos, mas em pleno ostracismo social, a viúva do prefeito dos pretorianos adquirira uma chácara tranquila, onde devia passar largo período requintando seu ódio em detestáveis meditações. Sempre em péssima companhia, não é? Depois dessas notícias breves, retomemos o caminho de Célia para acompanhar-lhe a dolorosa peregrinação. Então, agora vamos ver como encontraremos Célia. Né? Deixando a ponte Fabrícios, ela caminhou ao léu, procurando alcançar a ilha do Tibre, onde se acotovelava a multidão de pobres. Aos derradeiros clarões da tarde, buscou atravessar a ponte Cestius, encontrando num trecho do caminho uma mulher do povo, de semblante alegre e humilde. Célia assentara-se por instantes, ajeitando o pequenino. Sentiu, porém, que o olhar da desconhecida lhe penetrava brandamente o coração. Neste instante, experimentando a secreta confiança que lhe inspirava aquela mulher simples, traçou com a destra, na poeira do solo, um pequeno sinal da cruz, mediante o qual todos os cristãos da cidade se reconheciam. Ambas trocaram então um olhar expressivo de simpatia, enquanto a desconhecida se aproximou perguntando bondosamente: És cristã? Sim, sussurrou Célia em surdina. Estás desamparada? Perguntou a desconhecida discretamente, revelando nas palavras breves a máxima cautela, de modo a não serem surpreendidas como adeptas do cristianismo. Sim, minha senhora, revidou Célia, algo confortada com aquele interesse espontâneo. Estou só no mundo com esse filhinho. Então vem comigo. É possível que te seja útil em alguma coisa. A neta de Quinéio Lúcio seguiu-a, sôfrega, né, desejosa de proteção, no pélago de incertezas em que se achava. Então, no despenhadeiro, né? No despenhadeiro de incertezas em que se achava. Atravessaram a ponte Cestius calmamente, como velhas amigas que se houvessem encontrado, dirigindo-se para um quarteirão de casas pobres. Distanciadas da multidão, a mulher do povo, sempre carinhosa, começou a falar. Minha boa menina, chamo-me Orfília, sou tua irmã na fé. Logo que te avistei, compreendi que estava só e desamparada no mundo, precisando do auxílio de teus irmãos. Estás moça e Jesus é poderoso. Surpreendi lágrimas nos teus olhos, mas não deves chorar quando tantos irmãos nossos têm padecido atrozes sacrifícios nos tempos amargos que atravessamos. Célia ouvia-a consolada, mas intimamente não sabia como proceder em tão difíceis circunstâncias, nas quais uma companheira de crença se revelava com toda sinceridade. Enquanto Orfília calava um instante, a filha de Ovídio agradecia-lhe em breves palavras. Sim, minha senhora, estou comovida e não sei como agradecer-lhe. Sou lavadeira, continuou a plebeia com a sua simplicidade de coração. Mas tenho a ventura de possuir um marido piedoso e cristão, que não se cansa de me proporcionar no trabalho e no conchego do lar os mais sagrados testemunhos de nossa fé. Vais conhecê-lo. Chama-se Horácio e terá prazer quando souber que te podemos ser úteis de algum modo. Tenho também um filho, de nome Júnior, que constitui a nossa esperança para o futuro, quando em nossa pobreza material estivermos imprestáveis para o trabalho. E aproximando-se cada vez mais da casinha pobre, acrescentava:
E tu, minha irmã, que te aconteceu para trazeres um semblante tão triste e amargurado assim? Tão jovem e com um filhinho nos braços, tão formosa e tão desventurada. Fiquei viúva e abandonada, exclamou Célia, de olhos molhados. Mas espero em Jesus alcançar o necessário a mim e ao meu filho. Ainda não havia terminado as explicações timidamente formuladas, quando transpuseram o umbral de uma sala muito pobre e quase desguarnecida. 2 homens conversavam à claridade frouxa de uma tocha e logo se ergueram para recebê-las. Devidamente apresentada ao pai e ao filho, Célia notou que Horácio tinha, de fato, um aspecto conselheiral e bondoso, observando, porém, no filho algo que a desagradou de pronto, um olhar de moço leviano e frívolo, cheio de fantasia e loquacidade, né, de tagarelice. Ele era falante. Né? Sabes, mãe, exclamou o rapaz, como se guardasse todas as qualidades de uma porta-novas, de um porta-novas. O grande acontecimento que abalou toda a cidade? Enquanto Orfília fazia um gesto de estranheza, Júnior continuava. A primeira notícia que abalou hoje as proximidades do fórum pela manhã foi a da morte do prefeito Lólio Úrbico, que se suicidou escandalosamente, obrigando o governo a numerosas homenagens. É estranho, exclamou a interpelada. Muitas vezes vi em público este homem fidalgo, de porte orgulhoso e varonil. Ainda ontem eu o vi nos carros de triunfo nas festas do imperador. Seu rosto transbordava de alegria e, no entanto, ora, interpôs o chefe da casa, atravessamos uma fase dolorosa de terríveis surpresas para todas as classes sociais. Quem nos poderá afiançar, com certeza, que o prefeito dos pretorianos se tenha suicidado realmente? No mês findo, a cidade assistiu a 2 acontecimentos como esse, e, no entanto, soube-se depois que os 2 patrícios suicidas foram assassinados cruelmente por sicários da sua própria grei. Célia, encostada a um canto, como se fora uma jovem mendiga, ouvia aquelas notícias amargamente impressionada. A estranha morte de Lólio Úrbico aterrava-a. Embora inquieta, fazia o possível para não trair as mais vivas emoções. Mas o dia não se caracterizou somente por isso. Continuava Júnior loquaz. Disseram-me no fórum que alguns cristãos foram presos quando reunidos próximos do Esquilino, bem como que o censor Fábio Cornélio e família partiram para Capua, a fim de trazerem para aqui as cinzas de uma filha do tribuno Elvídio Lúcio, lá falecida recentemente. A jovem cristã recolheu a notícia com espanto, compreendendo a gravidade da sua condição perante os parentes orgulhosos e inexoráveis. Seu espírito chocava-se tristemente em face de notícias tão amargurosas. À mente lhe veio a ideia de regressar à casa e repousar o corpo alquebrado. Nunca se afastara do lar, a não ser quando descansava junto do avô enfermo, no Palácio do Aventino. Lembrou os servos amigos e dedicados, invocou todos os recantos do ninho paterno com seus aspectos peculiares. Uma saudade imensa de sua mãe invadia-lhe o íntimo e, contudo, o coração lhe afirmava, por secreta intuição, que seus olhos nunca mais voltariam a refletir a placidez do lar paterno, a não ser quando abandonasse o ergástulo do mundo, né, o cárcere do mundo. Consoante as informações de Júnior, compreendeu que as portas da casa paterna lhe estavam fechadas para sempre. Simbolicamente morta,
não poderia voltar ao seu senão como sombra. Observando-a de olhos úmidos e reconhecendo-lhe o enorme cansaço, Orfília procurou quebrar a frivolidade dos assuntos, dirigindo-lhe a palavra bondosamente. E tu, minha querida menina, por pouco não continuávamos a nossa história. Afirmas-te viúva, mas que lástima, assim tão nova. Tomando-a pela mão para conduzi-la ao interior sob o olhar surpreso dos dois homens que reparavam a nobreza de traços da desconhecida, continuava. Entremos, filha. Está muito frio e pareces fatigada. Além disso, precisamos cuidar da alimentação do pequeno. Vem. Enquanto Célia exorava, suplicava a Jesus que a inspirasse em tão difíceis circunstâncias, compreendendo, após as notícias de junho, que não poderia expor àquela amiga ocasional a realidade de sua situação, Orfília prosseguia com interesse. Como te chamas, minha irmã? Enviuvaste há muito tempo e não tem outras amizade por ti? A filha de Ovídio, medindo a delicadeza do momento, deu um nome suposto, exclamando: Enviuvei há 4 meses apenas, estou inteiramente desamparada, com este filhinho de poucos dias. Tenho experimentado todos os sofrimentos de uma infortunada filha da plebe, mas tenho guardado a fé em Jesus como único refúgio. Ainda agora, sua caridade fraterna, recolhendo-me a esta casa, foi para mim o testemunho vivo da proteção do Mestre Divino, a cuja misericórdia tenho endereçado todas as minhas súplicas. Não somente Orfília, mas o marido e o filho a ouviram penalizados. E quais os teus projetos, minha filha? Perguntou a dona da casa, compungida. A tal pergunta, Célia lembrou-se de Quinéio Lúcius, que lhe havia prometido amparo em todos os momentos difíceis, se o Senhor o permitisse, e implorando-lhe um alvitre valioso com as vibrações silenciosas do seu pensamento, retrucou com certa firmeza. Tenho necessidade de sair de Roma na primeira oportunidade. Infelizmente, faltam-me os recursos necessários, mas espero que Jesus me ajudará. Tenho alguns parentes nos arredores de Nápoles e nos confins da Campanha. Quero recorrer a todos eles, porquanto não poderia aqui viver sem elementos para me sustentar e ao meu pobre filhinho. Isso é justo, respondeu Orfília brandamente. Eu e Horácio poderemos ajudar-te nas primeiras providências. Aliás, replicou o chefe da família com um gesto paternal, Júnior terá de viajar ainda este mês, como empregado do fórum, levando documentos de pouca importância até Gaeta. Gaeta é uma cidade litorânea da Itália. Munida dos pequenos recursos que poderemos arranjar, estarás habilitada a encetar, a começar nova diligência para te reunires aos teus parentes. Célia ouvia-lhe a palavra, confortada e agradecida, enquanto Orfília tomava a criança para nutri-la convenientemente, obrigando a jovem a tomar, por sua vez, um prato de caldo. Essa ideia é bem lembrada, disse Orfília, dirigindo-se ao marido. Os nobres poderão dirigir-se a Nápoles no bojo de luxuosas galeras, mas nós, os humildes, temos de nos valer dos mais pobres recursos. Tudo, porém, está na pauta da misericórdia divina, glossou, Horácio convicto, comentou. E dirigindo-se ao filho, enquanto a mulher silenciava, perguntou, quando partes? Acredito que dentro de 2 semanas. Pois bem, Orfília, até lá, buscaremos prover nosso irmão indispensável à sua viagem. Célia esboçou um sorriso de agradecimento, sentindo-se bem ao lado daqueles corações simples e generosos. Daí a pouco,
Repousava com o pequenino em uma cama humilde, mas muito limpa, que a dona da casa lhe preparou junto do seu próprio aposento de dormir. A filha de Ovídio Lúcio, ajeitando carinhosamente a criancinha entre as coberturas pobres, começou a orar, meditando nas dolorosas peripécias daquele dia inolvidável. Quando se sofre, a vida é qual turbilhão de pesadelos intensos. Ao seu espírito combalido, pareceu-lhe estar apartada dos seus há muitos anos, tal angústia martirizante das horas intermináveis em que vagara pelas vias públicas, sem destino e sem nenhuma esperança. Sem perder de vista a criancinha, sentiu que aos poucos o organismo exausto cedia ao sono reparador. Adormeceu, então, tranquila, como se nas asas da noite o espírito fugisse temporariamente do ergástulo livre da realidade dolorosa. Durante 2 semanas, valendo-se da proteção de Orfília e seu esposo, a jovem cristã preparou o seu vestuário e do pequeno. Com os elementos que os amigos lhe proporcionaram, talhou fatos pobres e singelos, com os quais empreenderia o seu roteiro de humildade. Aonde iria? Não poderia sabê-lo ao certo. Não conhecia Nápoles, senão por meio das descrições do velho avô, quando fazia viagens imaginárias no intuito de ilustrar a neta estremecida. Possivelmente, não chegaria até Nápoles, nem mesmo a Campânia, onde guardava a recordação da irmã e de Caio Fabrícios, domiciliados em Capua. Inútil presumir qualquer auxílio da irmã, porquanto, certamente, Ovídia e o esposo, cientes do que ocorrera em Roma, não lhe poderiam perdoar em hipótese alguma. Entretanto, predispunha-se a partir cheia de confiança em Deus. No instante oportuno, Jesus haveria de abençoar-lhe os passos, guiando-os a um destino certo. No complexo de suas meditações, recordava-se incessantemente da palavra do avô no dia do sacrifício de Sírio e Nestório, esperando que os mensageiros do Senhor ou as almas dos entes queridos regressassem do túmulo para lhe orientar o coração no dédalo das ansiedades angustiosas, no labirinto das ansiedades angustiosas. Receosa de complicações, a jovem nunca saiu do humilde quarteirão transvertino, onde fora acolhida, até que um dia, ao dealbar, ao clarear da aurora, despediu-se da amiga com lágrimas nos olhos. O carro de junho fora preparado de véspera, de modo que a partida se efetuasse ao amanhecer. Orfília e Horácio estavam igualmente comovidos, mas obedecendo ao imperativo das provações terrenas, Célia aboletava-se no interior da viatura, construída à guisa de diligência dos tempos medievais, na qual acomodou o saco de roupas e a larga provisão de alimentos para o inocentinho, que Orfília não se esquecera de preparar carinhosamente. Abraços carinhosos, votos de ventura, e daí a instantes, sobre o fio intenso da manhã, Júnior instalava o pequeno chicote no dorso dos animais através das vias públicas. Célia rogava a Jesus que lhe fortalecesse o espírito angustiado, dando-lhe coragem para enfrentar as sendas procelosas, as sendas tempestuosas da vida. Ao despedir-se de Roma, olhos nevoados, olhos marejados de pranto, pareceu-lhe mais intenso o martírio íntimo, sentindo o coração fustigado, o coração ferido, pelas saudades impiedosas. Contemplando, porém, o pequenino meio adormecido em seus braços, experimentava uma força incoercível, uma força irreprimável,
que a sustenta, irreprimível, desculpem, que a sustentaria em todos os sacrifícios. Os primeiros raios do sol começavam a invadir o céu límpido. Desculpem. Quando o carro transpôs a porta Caliomontana. E aqui tem uma nota do autor, né, de Emmanuel, né, explicando que a porta Caliomontana foi chamada mais tarde de Porta de São João. Então, voltamos aqui. Os primeiros raios de sol começavam a invadir o céu límpido quando o carro transpôs a porta Caliomontana, entrando os cavalos logo após, a largo trote na Via Ápia, defrontando as campinas romanas no trecho em que se erguia o admirável aqueduto de Cláudio. A filha de Ovídio embevecia-se na contemplação da natureza, com o espírito mergulhado em preces carinhosas e profundas meditações. Aqui nós vamos fazer assim uns comentários sobre a Via Ápia, né, essa importante via. A Via Ápia foi uma das mais importantes vias do Império Romano. Foi construída em 312 a.C. Então, vou botar aqui um slide, né, que mostra bem. E essa majestosa rodovia, ela era conhecida como a Rainha das Estradas, e se estendia por mais de 500 quilômetros de Roma a Brindisi, que era no outro extremo. Em seu auge, chegou a ter 600 quilômetros. E a sua construção, ela foi obra de engenharia, utilizando camadas de pedras grandes. Ali naquele slide, ali naquela imagem, aquela reprodução, ali na parte inferior direita, nós podemos ver, né, que haviam as camadas de pedras grandes, britas e seixos, e isso tudo garantiu sua durabilidade ao longo do tempo. E os romanos, com essa via, eles tinham um objetivo muito claro, que era conectar o seu vasto império para facilitar o transporte de tropas, né? Ali tem até ali na imagem inferior esquerda, as tropas, né? Que usavam muito a Via Ápia, né? Para se locomover, então, por onde vinham as mercadorias e os viajantes, né? E a precisão no design e na qualidade dos materiais da Via Ápia permitiram que muitas dessas estradas sobrevivessem até os dias de hoje, né? E isso mostra como a engenharia era avançada. E ali no primeiro slide superior esquerdo, nós vemos uma parte do aqueduto, né? Esse aqueduto de Cláudio, como é conhecido. E então nós vemos, né, a beleza da engenharia da época, né? E está lá até hoje para quem quiser visitar, né? Então é muito muito interessante. Voltando aqui, né? A narrativa. Passava pouco das 10 horas quando defrontaram Alba Longa com seu casario simples e confortável, mais um lugarejo, né? Júnior, com reflexos enigmáticos no olhar, fez que a companheira de viagem e o pequenino tomassem ligeira refeição antes de iniciarem a ascensão dos montes do Lácio. Prosseguindo pelos caminhos orlados de árvores e flores silvestres, atingiram Arícia, cercada de oliveiras viçosas e de hortos imensos. Mais tarde, alcançavam Genciano, vila graciosa e afortunada, ao pé do lago Neme, cujas bordas floriam em términos roseirais. Célia trazia o espírito engolfado em meditações cariciosas, em face do encanto maravilhoso da paisagem, cuja beleza ultrapassava todos os quadros da Palestina,
guardados na sua retentiva para sempre. Por toda parte, oliveiras amigas, laranjeiras em flor, hortos imensos e bem cuidados, roseiras perfumadas e detalhadas, detalhes preciosos que o homem do campo organizara. Fosse pela influência cariciosa do ar embalsamado de aromas ou pelo cansaço de longa excursão, a criança adormecera no colo da jovem mãezinha que o céu lhe dera, ao passo que ela lhe acariciava o rosto minúsculo com os mais ternos desvelos. Enquanto a sombra do arvoredo atenuava os raios quentes do sol vespertino, Júnior, que nunca estava silencioso, chamando a atenção da companheira de viagem para esse ou aquele pormenor do caminho, começava a falar-lhe de assunto estranho. A jovem corou, pediu-lhe recordasse a tradição cristã dos pais, que a haviam tratado generosamente, suplicando-lhe que a deixasse em paz na sua dolorosa viuvez ao léu da sorte. Notou, porém, que o rapaz estava saturado dos vícios da época, figurando-se-lhe que o filho dos seus protetores era insensível às suas rogativas mais ardentes. Repelido nas suas propostas indecorosas, o filho de Horácio exclamava para sua vítima, deixando transparecer no semblante uma repugnante expressão de abutre ferido: estamos próximo de Velitrai, onde pernoitaremos, e como terás de prosseguir comigo até Gaeta, espero convencer-te até amanhã. Do contrário... Célia engoliu o insulto, lembrando-se dos seus deveres de orar e vigiar, e conservando o pensamento em preces fervorosas, a fim de que o Divino Mestre, por seus mensageiros, lhe inspirasse o melhor caminho. Daí a instantes, entravam na bela cidade, edificada em tempos remotos pelos Volscos. Volscos era um antigo povo itálico e berço do grande Augusto. Velitrai, mais tarde Veletre, assenta num grande outeiro, oferecendo as mais formosas perspectivas topográficas ao viajante. Seus crepúsculos são tocados de suave e maravilhosa beleza. Contemplando o oriente, vêem-se os montes da Sabina, unidos aos barrancos profundos da cidade, e à tarde, quando o sol desaparece, a neve das montanhas mistura-se à neblina da noite, proporcionando prismas visuais dos mais deslumbrantes efeitos. Júnior colheu as rédeas à frente de uma hospedaria do mais humilde aspecto. Recebido com demonstrações de alegria por seus antigos conhecidos, providenciava imediatamente a hospedagem de Célia com a criança, recolhendo os animais à estrebaria. A jovem cristã, após a refeição da tarde, buscou o silêncio do quarto para refletir e orar. Júnior marcara o prosseguimento da viagem ao alvorecer. Todavia, ela estava tomada de temor e de incerteza. O filho de seus benfeitores não parecia dotado dos elevados sentimentos paternos. Aquele olhar arisco parecia indicar a peçonha de um ofídio, de uma cobra. Seus gestos eram atrevidos, as ideias indiferentes às noções do dever e da responsabilidade. Na noite alta, uma serva da casa veio saber se a hóspede reclamava alguma coisa, encontrando-a inquieta e aflita, pensando no que pudesse acontecer ao seu amanhã doloroso e cheio de ameaças. Depois de amargas reflexões, deliberou, inspirada pelos amigos do invisível, retirar-se da estalagem nas primeiras horas da madrugada por fugir a qualquer perversidade do inimigo de sua paz íntima. Assim, antes do alvorecer, afastou-se a medo do casarão desconhecido. Apertando o pequenino de encontro ao peito, experimentava o coração lhe bater aceleradamente.
Jamais enfrentara situações tão difíceis e, todavia, confiava que Jesus a socorreria com os alvitres necessários. Deixando Veletre à esquerda, tomou corajosamente um largo caminho, sobraçando o pequenino e o seu saco de bagagens pobres, caminhando até o completo alvorecer e encontrando-se na antiga vila de Cora, famosa pelo seu templo de Castor e Pólux. São os gêmeos, filhos da mesma mãe e de pais diferentes. Desculpem. Ali, uma mulher do povo recolheu-a por minutos, munindo-a de novas provisões, considerando a sua penosa jornada com o inocentinho ao colo. Continuando a caminhar, possuída de estranha força, como se alguém lhe guiasse aos passos, apesar do rumo incerto, achou-se em breve à margem do rio Astura, atravessando as aldeias pequeninas, onde havia sempre um bom coração a lhe prodigalizar uma gentileza fraterna. Ela estava bem amparada pela espiritualidade, firme em sua fé, confiante na misericórdia de Jesus, da ajuda do seu avô, Quinéio Lúcio. Então, ela é tão convicta disso tudo que ela foi encontrando pelo caminho gente muito bondosa. E aquele que foi o mais inoportuno ficou para trás e ela recebeu o conselho da espiritualidade, a orientação, a inspiração para fugir pelo amanhecer. Então, ela estava realmente amparada. Antes do meio-dia, defrontou humildes carreteiros assalariados pelos ricos senhores da região nos trabalhos de transporte, salientando-se que um deles, de aspecto patriarcal, ofereceu-lhe um lugar a seu lado, mitigando-lhe a dor dos pés. Em breve, assim instalada num veículo bastante ligeiro para a época, a jovem cristã divisava à frente as famosas lagoas pontinas, vasto terreno sem inclinação, para onde convergem as pesadas massas d'água de alguns rios. Célia atravessava numerosos grupos de casas, aldeias nascentes ou antigas cidades em ruínas, detendo os olhos tristes, com mais insistência, nas humildes edificações do Forápio, Fórum Api, onde as tradições cristãs de Roma asseveravam que se dera o encontro de Paulo de Tarso com seus irmãos da cidade de César. Dentro de suas meditações, a viajante defrontava Anxur, mais tarde Terracina, de onde saía por escarpada encosta da montanha, passando pelas ruínas bem conservadas de castelos antigos dos mais remotos dominadores. Da culminância, seus olhos abrangiam toda a região das lagoas célebres, bem como vasta extensão do mar Tirreno. Aí, porém, sentiu o coração gelado e dolorido. Era dali, daquela estrada hostil e montanhosa, que o idoso cocheiro, benfeitor e amigo, deveria retroceder em obediência às ordens recebidas. Entardecia. O velho lidador da gleba despediu-se da companheira com os olhos umedecidos. Por todo o caminho, Célia se conservara triste e silenciosa, mas percebendo que o seu benfeitor estava receoso e sensibilizado por ter de abandoná-la em sítio tão ingrato e a tais horas, disse-lhe corajosamente: Adeus, meu amigo. Que o céu lhe recompense a bondade. Seu oferecimento generoso evitou-me grande cansaço pelo caminho. Ides a Fonde? Perguntou o bom velho com carinhoso interesse. Não precisarei chegar até lá, respondeu a jovem com inaudita coragem. A propriedade de meus parentes está muito próxima. Ainda bem, replicou ele mais conformado. Temia que precisasseis caminhar ainda muito, pois essas regiões são infestadas de feras e bandidos.
Fique descansado, disse Célia, ocultando a própria angústia. Estas estradas não me são desconhecidas. Além do mais, estou certa de que o céu me protegerá, amparando meu filhinho. O generoso carreiro, ao ouvir a invocação do céu, descobriu-se respeitoso na sua simplicidade de alma devotada a Deus e, depois de estender a destra à jovem desconhecida, preparou-se para descer a montanha, onde fora tão somente para atender à solicitação de sua graciosa passageira. De sua graciosa passageira, descendo pelas mesmas sendas escarpadas, a fim de cumprir em Anxur a incumbência que levava. Célia viu desaparecer nas curvas íngremes, acompanhando-lhe o veículo com um olhar triste e ansioso. Desejava também retroceder, mas um receio imenso dos homens impiedosos, que não saberiam respeitar-lhe a castidade, a impelia a buscar o desconhecido entre as sombras espessas das florestas do Lácio. Com o pensamento em prece, caminhou quase mecanicamente, observando aflita que se avizinhavam as sombras do crepúsculo. E aqui, amigos, em plena viagem, né, na sua caminhada, vamos fazer a nossa pausa para o encontro da próxima semana. Vamos deixar Célia neste momento, aguardando a chegada do crepúsculo, e na próxima semana veremos o rumo que essa história segue. E para nos despedirmos, encerrarmos o estudo de hoje, vamos elevar o nosso pensamento em prece. Amado Jesus, estamos aqui diante desta história que nos toca, por sabermos ser ela verdadeira. Pedimos, Senhor, que abençoe todos os espíritos, todas essas personagens da história, que trazem as suas experiências para o nosso aprendizado. Que possamos aprender sempre, principalmente a conquistar esta fé inabalável demonstrada por Célia. Que nós possamos, Senhor, ter em Ti esta mesma certeza de que estás sempre conosco, que não nos esqueçamos nunca do poder da prece, que não nos esqueçamos de que estás sempre iluminando o nosso caminho, que estás sempre nos cobrindo com teu amor. Abençoa-nos, Senhor, cuida-nos, forneça-nos a paz necessária para seguirmos a nossa caminhada evolutiva e que possamos estar aqui juntos na próxima semana, dando continuidade à leitura e ao estudo mais aprofundado desta obra magnífica, trazida a nós por teu filho Emmanuel e pela psicografia do querido Chico Xavier. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, amigos e amigas queridos, nos veremos na próxima semana aqui no canal Videira Espírita, onde daremos continuidade ao estudo e conto com a presença de vocês. E até lá, fiquem em paz.